Paz do Senhor, igreja. Antes de tudo, eu quero render graças ao nosso Deus e parabenizar a todo o ministério Creio na Bíblia por esse 40º aniversário, que se resume em uma frase: até aqui o Senhor nos ajudou. Glórias ao nosso Deus. Que nós possamos continuar nesta fé, rendidos aos seus pés, buscando cada dia mais e mais e aprendendo com Ele a caminhar essa jornada, essa trajetória que o Senhor tem para cada um de nós, a cada chamado, a cada dom, a cada talento. Que o Senhor faça a sua vontade ser realizada através das nossas vidas para a sua glória e o seu louvor, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem tomar assento, por favor? Eu não vou entrar agora diretamente no texto da mensagem, mas já vou começar a pregar a palavra. Eu vou deixar a Bíblia, vou pedir apoio à mídia, pode ser? Por favor, João 8:32. Glórias a Deus. Irmãos, eu não sei pregar, mas eu vim aqui para entregar um recado, porque eu recebi do Senhor, e eu quero entregar para os irmãos e vou me esforçar para isso. Ultimamente eu começo com esse versículo da Bíblia, porque ele é muito forte, e eu procuro fazer uma ponte desse versículo para a própria palavra da qual nós iremos meditar. E o que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, é que nós temos vivido dias difíceis, turbulentos, corridos, cheios de pressão. Os irmãos terem um entendimento, eu sei que os irmãos já vivem isso, já veem isso também. Eu trabalho em comércio e eu trabalho num caixa recebendo. E aí, quer seja no Pix, quer seja no cartão, quando às vezes o sinal não está muito bem, é por questão de segundo para a pessoa começar a entrar em desespero. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. E já vai criando um nervosismo. E se tem uma fila, piorou. A gente vê isso, irmãos, em todo canto, em todo lugar. Um semáforo que fecha quando você está com um pouco mais de pressa, qualquer coisa que parece que entrar no teu caminho, quando você tem algo para realizar, algo para buscar, algo para corresponder, isso nos tira do sério, nos tira a paciência. Só que o que eu quero dizer para os irmãos, o mundo viver isto é até compreensível, mas uma coisa é verdade: o povo de Deus, quando vive em tormenta, de desespero, de medo, de pressão, de angústia, de pensamentos turbados, não é por causa dos nossos dias, não é porque tudo está uma pressão, não é porque tudo está corrido, é porque está distante dos pés daquele que tem paz para nos conceder, é porque nós estamos precisando nos refugiar em Jesus. O que o Senhor quer, irmãos, que nós façamos é que nós o busquemos mais e mais. Estivemos aqui adorando o seu nome santo, porque tudo é dele, por ele e para ele. O Senhor é a resposta de toda a nossa necessidade. Mas uma coisa é verdade, como já se é dito: ser sal no saleiro é fácil, até açúcar vira sal dentro do saleiro. O que eu quero dizer, irmãos, não estou menosprezando nem diminuindo esta adoração, esta reunião abençoada com a presença do Senhor aqui entre nós e conosco. Mas, irmãos, nós não podemos, não devemos apenas nos alegrar, nos derramar, chorar, nos abraçar aqui na casa do Senhor. É onde nós estivermos, nós devemos andar e nos comportarmos como cristãos. A igreja do Senhor não é refúgio para o seu povo, porque senão, irmãos, coitado daqueles quando não houver um culto num dia de desespero. Refúgio para todos nós é aos pés do nosso Senhor Jesus. É claro que aqui nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos despertados, mas o Senhor quer muito mais de cada um de nós. O que o Senhor tem colocado em meu coração, irmãos, é que nós, como seu povo, como igreja do Senhor, nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor quer nos abençoar. Eu não estou dizendo isso como repreensão, não estou dizendo isso como algo ruim. O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus tem muito mais que a gente ainda nem experimentou. E o que o Senhor quer é nos convidar para nos achegarmos mais a Ele. Não é ler a Bíblia somente aqui da igreja, é lê-la em casa. Não é orarmos somente aqui na igreja, é termos a nossa intimidade com o Senhor em casa, na rua, no trabalho, aonde nós estivermos. O que eu quero, irmãos, é só meditar alguns versículos aqui para arranhar a superfície dessa riqueza que Deus tem para com cada um de nós. E no finalzinho, então, talvez eu leia o texto
de um exemplo de um homem e o seu esforço para poder agradar ao Senhor e fazer a sua boa e maravilhosa vontade. Esse versículo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas das vezes a gente lê esse versículo e aí fecha a Bíblia e a interpretação vai ficar com cada um de nós, porque muitas das vezes, na nossa correria, às vezes a gente pensando em fazer tantas coisas, não temos o tempo de parar, de meditar e refletir na palavra de Deus. Então a gente lê o versículo e fala, no caminho Deus fala comigo. E nós vamos interpretando, dependendo como está o nosso dia, como está o nosso coração, como está a nossa mente, e aí que Deus nos dê graça. Mas o que o Senhor quer, irmãos, é que a gente pare um pouco mais. E não é gastar tempo, é colocarmos o nosso tempo em prioridade, com aquilo que realmente tem valor, na presença e aos pés do nosso Deus. E aí então, olhar a um versículo desse, nós devemos pensar, o que o Senhor quer falar com isso? E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Aí a gente deve ler algum versículo então, ou anterior ou posterior, para começarmos a entender melhor, porque nós louvamos aqui o nosso Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que Ele nos ama. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, da nossa história, da nossa família, para todos nós. Então com quem que nós temos que estar? 24 horas com Ele. E não somente isso, mas ouvir atentamente o que o Senhor está a nos dizer. E ouvir para compreender, porque só assim nós podemos nos esforçar melhor, confiando na sua graça, para correspondermos com a sua expectativa, para com tudo aquilo que Ele requer de cada um de nós. Por favor, coloca ainda o João 8, o verso 30, por favor, para nós entendermos melhor. Dizendo ele, que é Jesus, estas coisas, muitos creram nele. Nós somos o povo que crê na Bíblia? Amém. Cremos em Jesus então, amém? Glórias a Deus. Esse texto está dizendo, muitos creram nele. O Senhor deu ensinamento, o Senhor falou acerca da sua história, o Senhor falou acerca da sua missão. O Senhor, mesmo sendo perseguido, Ele dizia, eu e o Pai somos um. Alguns questionavam, alguns acusavam, alguns diziam que Ele era usado por Beelzebul, mas mesmo assim, em todo o tempo, muitos criam nele. E aí para esses que creram nele, o Senhor Jesus Cristo disse para eles, olha o versículo 31 agora, vamos entender na palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. No versículo 30, quando Jesus está ensinando, Ele está ensinando para uma multidão, e muitos creram nele, quer dizer que já teve uma diminuição daquele povo todo. Não disse todos creram, muitos creram nele. Desses muitos, Jesus vai para um particular, que é aí nesse versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. E aí tem mais uma condicional, irmãos, porque não é apenas crer, nós temos que corresponder ao Senhor. Olha a condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ao crer está ótimo, ao crer está excelente, mas não é aí apenas que nós já nos tornamos discípulos, é se nós permanecermos na sua palavra, é termos interesse, irmãos, pelo que Jesus diz, pelo que Jesus ensina. Se Ele é, e Ele é a pessoa mais importante, em todo o tempo, uma palavra, um gesto de Jesus deve nos chamar a atenção. O Senhor vai falar, quer seja num louvor, quer seja num testemunho, quer seja na mensagem como aqui agora, quer seja conversando aí nas ruas, quer seja conversando num encontro com alguém, numa conversa trivial. O Senhor nos usa para falar e também para ouvir a sua voz. E quantas das vezes Deus está a falar conosco, Jesus está a falar conosco, quando estamos com o nosso coração apertado e nós não estamos com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a sua voz. O Senhor nos fala, nos dá a resposta, nos dá a bênção, e nós não conseguimos atentar a sua palavra para conosco. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós nos acheguemos mais a Ele, e com sinceridade, e com compromisso. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, é dizendo para vocês, para que vocês entendam como deve ser o nosso comportamento. Agora, este comportamento vai depender de você somente de você. Eu não tenho tempo como ninguém tem, então você abre um momento, quer seja de madrugada, então se todo o teu dia está cheio, mas todos nós temos que ter um momento com o Senhor Jesus, e um momento especial de ouvir e compreender a sua voz.
Irmãos, entender, irmãos, para sermos discípulos, nós temos que verdadeiramente guardar a sua palavra nos nossos corações, andarmos com Ele 24 horas por dia. Então nós teremos resposta para os angustiados, para aqueles que estão atormentados, porque eles o estão, porque não tem o Senhor da paz, o Senhor da verdade, o Senhor que liberta, que é o Senhor Jesus. Então o Senhor há de nos usar, e nós então seremos canal de bênção para esses que estão distantes, que estão alheios de uma vida verdadeira e transbordante no nosso Deus. Quero ler mais um verso com os irmãos, João 5:24. Olha só, eu acredito que a maioria de nós às vezes nem se atentou às vezes para estas palavras do Senhor para conosco. Olha o que diz João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem ouve essas palavras, tem, não é terá. Há muitos de nós que às vezes, irmãos, estamos aguardando a vinda do Senhor, então quando nós partimos para podermos viver e desfrutar da vida eterna. Mas entenda o que o Senhor está dizendo aí, aquele que guarda essas palavras já tem, ou seja, nós já vivemos a vida eterna. É impossível, vivendo a vida eterna, irmãos, nós nos angustiarmos, nós andarmos deprimidos, estressados, como o mundo assim reage. Porque se nós temos a vida eterna, é somente buscarmos na fonte. Senhor, eu estou entristecido, Senhor, eu estou ficando confuso, mas eu sei aonde eu busco refrigério, eu sei aonde eu busco resposta, porque o Senhor é a minha vida eterna. Capítulo 17, versículo 3, por favor, aí mesmo do Evangelho de João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Relacionamento com o Senhor, cada dia mais. Ele, irmãos, nos orienta, Ele nos aconselha, Ele corrige os nossos caminhos, Ele nos perdoa, Ele nos entende, Ele nos compreende. Ele tem aquilo que você precisa na porção necessária, para que você possa estar de pé, caminhando cada dia mais, confiando e esperando no seu agir, no seu trabalhar, no seu amor para conosco. Deus é tremendo, o Senhor Jesus é maravilhoso, e Ele nos ama tanto, que Ele tem esse interesse, que nós o busquemos mais, que nós nos derramemos mais aos seus pés, com verdade, com sinceridade. Porque, irmãos, acabando o culto, a gente pode voltar para a nossa casa, aí de novo, a gente voltar para a nossa correria, para as nossas preocupações, mas todas estas coisas a gente deve levar aos pés do Senhor. Quantas das vezes, todos nós, porque eu também já vivi isso, até para vir para a casa de Deus, a gente sai com a cabeça cheia de problemas, às vezes sai discutindo, sai empurrando, sai sendo empurrado, sai falando de um problema que não resolveu. Quantas das vezes a gente vai deitar e não consegue parar, irmãos, cessar o nosso dia e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que eu consegui realizar hoje e pelo que eu não consegui realizar, porque eu sei que o Senhor está comigo e amanhã é um novo dia. O Senhor vai me capacitar, vai me fortalecer. A gente não consegue descansar em Deus. O Senhor está olhando e fala assim: o meu povo está agitado, o meu povo está angustiado, mas eu sou fonte, eu sou paz, eu sou vida. E Ele está nos chamando para que a gente possa buscá-lo, em nome de Jesus. Eu quero ler mais um texto, por favor, em Ezequiel, capítulo 2. O Senhor sempre nos chama para a intimidade e para a comunhão. Aquele dia que o Senhor esteve na casa de Marta e Maria, que Maria estava aos seus pés e Marta aos afazeres, ainda bem que Maria estava lá, porque se fosse nos nossos dias, vamos supor que Maria tivesse ido ao mercado, estivesse por chegar, a Marta muito provavelmente, pensando, né, irmãos, na nossa condição de hoje, ela ia dizer: Senhor, fica sentado aí, a Maria já está chegando já, eu vou cuidando das coisas aqui, logo logo a gente vai aí fazer sala para o Senhor, mas pode ir falando daí, eu estou ouvindo aqui, Senhor, pode ir falando que eu respondo. A gente vai conversando. Jesus ia dizer: não, Marta, não é assim, eu não converso à distância, Marta, a não ser que tenha um propósito, a não ser que eu esteja diante de uma multidão, eu me afasto para todos poderem me ouvir, mas eu quero intimidade, eu quero presença, eu quero olhar nos olhos, eu quero ver o sorriso, eu quero olhar para a face da minha criação, dos meus filhos amados.
O Senhor, irmãos, quer sempre conosco intimidade. Como o Senhor se agrada quando nós nos levantamos, quando eu vou orar, eu vou buscar a face do meu Senhor. Quando o Senhor se agrada, quando nós estamos folheando a Bíblia, preocupados e desejosos por compreender melhor a vontade de Deus para conosco. Olha só, para nós olharmos, eu só estou querendo que os irmãos entendam que a gente deve olhar para a palavra de Deus e procurar entender o que ela está dizendo conosco. Ezequiel capítulo 2, verso 1, por favor. Aí foi quando Ezequiel teve uma visão da glória de Deus. No capítulo anterior, os irmãos, se lerem, vão ver isso. E aí ele está dizendo assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha o verso 2. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Verso 1 diz o que, irmãos? Aquela voz disse para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então Ezequiel se pôs de pé. Amém? Não, ele não se pôs de pé. O verso 2 diz: então o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Nós não nos levantamos por nós, irmãos. Quantas das vezes a gente vê no Velho Testamento, quando o anjo do Senhor chegava diante dos profetas, de qualquer humano, este caía com o rosto em terra. Ninguém resiste à glória, à santidade do Senhor. Se não fosse o anjo do Senhor tocá-lo, para que ele pudesse se levantar, ninguém se levanta, fica como morto. Irmãos, você quer ser reavivado? Eu sei que nós fazemos projetos, eu sei que nós fazemos planos, mas tem que clamar ao Senhor: Senhor, que o Teu Espírito Santo me capacite e me levante, porque de mim mesmo eu quero, eu desejo, mas eu não consigo. Se renda aos pés do Senhor, clame a Ele, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ter a minha vida mudada, eu preciso ter o meu comportamento mudado, meus pensamentos mudados. Eu quero pensar nos céus de glória, eu quero pensar na Tua graça, no Teu amor. Eu quero transmitir a vida do Senhor em mim, cada dia mais e mais. Eu quero ser transformado. Me ajuda pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor, irmãos, há de nos responder e de nos conceder. Meditando nisso, algo que o Senhor falou comigo, irmãos, no tempo de Jesus, no seu ministério, os discípulos caminharam com Jesus nos 3 anos do seu ministério. Eles viram os milagres, eles viram os ensinamentos, a palavra com autoridade, todo o agir de Deus. Momentos em que eles viam a glória de Deus, eles confessavam: é o Filho de Deus. Quando terminaram os ministérios de Jesus, os 3 anos que Jesus foi para a cruz e ele foi morto, todos se debandaram, todos voltaram à vida comum, porque entenderam, apesar de tudo que Jesus falou, eles entenderam que tinha acabado, que agora eles ficaram só, que eles estavam abandonados, voltaram a pescar, voltaram à sua vida comum. Só que depois que Jesus ressuscitou e lhes deu o ensinamento para eles irem em oração para receber o Espírito Santo, faltava-lhes o Espírito Santo. Quando receberam o Espírito Santo, os irmãos sabem, irmãos, nunca mais foram os mesmos. Só que hoje em dia parece que a gente faz o caminho inverso, porque a partir do momento em que nós cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo. Amém? Você crê? Nós já temos o Espírito Santo em nós. Mas por que, irmãos, nós não temos a mesma garra, a mesma postura, a mesma continuidade como aqueles homens quando foram transformados? Porque agora, mesmo tendo a palavra do Senhor, Jesus na nossa vida também fazendo morada, nós negligenciamos a palavra de Deus. Porque interagir com a palavra é estar de novo diante do Senhor Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo e temos Jesus conosco, mas nós somos negligentes em buscá-lo continuamente, em recebê-lo verdadeiramente na nossa vida e no nosso coração. E isso eu falo com todos aqui, não é para pastor, não é para obreiros, é para todos que servem ao Senhor Jesus. Nós temos que buscá-lo incansavelmente, desejá-lo cada dia mais. E uma coisa é certa, irmãos, quando começamos a encontrar, mais o desejamos, mais o queremos e mais o buscamos. O Senhor quer, irmãos, que nós possamos lançar toda a nossa ansiedade aos seus pés, nos lançar por completo diante dele, porque ele tem resposta para cada um de nós, para todos nós, aliviar as nossas cargas, nos abençoar poderosamente. O texto que eu quero ler com os irmãos é um exemplo de um homem
corajoso. E é Neemias capítulo 13. Uma coisa, irmãos, que também eu estava meditando. Às vezes, quando nós estamos pregando, ou quando alguém está pregando, é costume dizer assim: eu vou ler esse texto aqui, e você conhece essa história. É sobre Bartimeu, você conhece a história. É sobre Zaqueu, você conhece a história. Irmãos, toma cuidado. Não estou dizendo que isso está errado, mas às vezes a gente ouvindo isso, você conhece a história? Você conhece a história? Isso acaba virando um ponto passivo. Sabe aquele exemplo de o filho quando tira nota 10 e chega para a mãe e fala: mãe, tirei nota 10, e a mãe fala assim: parabéns meu filho, você é muito inteligente, por isso que você tirou nota 10. A tendência de na próxima ele ir mal, se ele já não souber porque ele tirou nota 10, é muito grande, por esse elogio. Você é muito inteligente, você tirou nota 10. Porque o que ela tem que dizer é: filho, você tirou nota 10 porque você se esforçou, porque você estudou, porque você se capacitou. Irmãos, não estou dizendo que está errado, mas quando você ouvir alguém dizer assim: olha, é sobre Zaqueu, você conhece a história. Assim, será que eu conheço mesmo? Eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso entender. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é procurar entender, alimentar-se, irmãos. É como estarmos diante de uma macieira. Você pode descrever a maçã todinha, você pode até sentir o cheiro dela, mas você precisa comê-la, você precisa degustar a maçã, porque senão não é a mesma coisa. Que nós possamos, no nome de Jesus, buscarmos ao Senhor com interesse. É isso que o Senhor quer falar conosco. Olha esse exemplo, Neemias capítulo 13, versículo 15 a seguir. Eu vou ler até o 18 por enquanto, por favor. Acompanhe com os olhos, com atenção, por favor. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que só até o 18 por enquanto, mas pode deixar aí o 19. Irmãos, esta é a história de Neemias, e você deveria conhecer, porque muitas das vezes é falado a respeito dessa história. Neemias é um homem que, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele não tinha uma posição de nome no templo do Senhor. Ele era um homem comum, mas que foi levantado como um copeiro do rei, o rei Artaxerxes, lá na Pérsia, quando venceram a Babilônia. E ele era o que servia o vinho para o rei, não somente isso, mas ele experimentava também toda a comida que o rei iria comer, porque naquela época poderia haver qualquer motim contra o rei para dar veneno, envenenar o rei, para matá-lo. Então isso poderia acontecer. Esse Neemias é quem ele comia primeiro os alimentos, ele colocava a vida então, a vida dele pela vida do rei. E Neemias, com certeza, ele tinha um cargo excelente. Pensa no salário que deveria ser desse homem, a posição que ele tinha naquele lugar. Mas aconteceu de que houve a volta de todos os judeus depois do exílio, depois de que eles ficaram cativos por 70 anos, porque Deus vinha falando pelos profetas, de que o povo estava se distanciando de Deus, de que o povo estava entrando em idolatria, de que o povo estava abandonando a verdadeira adoração a Deus, de que o povo estava mais preocupado com os seus umbigos do que uma vida de relacionamento com Deus, e Deus estava dizendo: voltem-se para mim, voltem-se para mim. E ainda que seja como um castigo, mas também simplesmente é a consequência de estar distanciado de Deus. Vocês vão ser castigados, vocês vão ser oprimidos. E falou, levantava profetas, os profetas eram perseguidos, eram injuriados, enfim, aconteceu, e eles ficaram 70 anos no cativeiro, em sofrimento. Mas depois que voltaram do cativeiro, irmãos, eles voltaram, toda Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa daquela época, estava destruída, o muro estava todo caído. Me perdoe se eu me errar em alguma coisa, mas pelo que eu li, me parece
se alguém souber pode me ajudar, por favor, que os muros que circundavam a cidade de Jerusalém, ele distanciava cerca de 45 quilômetros de muro, era 8 metros de largura, eu não me recordo muito bem se era 12 de altura. Esse muro, ele foi todo destruído, e as portas queimadas. A segurança da cidade de Deus, e do templo do Senhor, que também foi destruído, não havia nenhuma. Imagine se você estando aqui agora à tarde, se a tua casa não tivesse portas, não tivesse muro, não tivesse segurança nenhuma, com que tranquilidade você estaria aqui? Pensa naquele povo, irmãos, que não poderia sair, não poderia comprar nada, porque sabia que poderia ser saqueado a qualquer momento. Qualquer inimigo que chegasse podia levar qualquer coisa que tivesse de valor. E Neemias não estava com esses que voltaram para Jerusalém, nesses escombros. Neemias estava lá, no palácio, no bem bom, na presença do rei. Aí ele tem um encontro com o seu irmão, acho que é Anani, né? Com o seu irmão. E ele pergunta, eu acho que se fosse um de nós, a gente não ia perguntar como que está a cidade, como que está lá o meu povo. A gente ia falar, deixa eu contar para você como é que eu estou aqui. E leva lá para o meu povo lá, como é que está a minha posição aqui, para eles ficarem em paz. Eu estou na bênção, eu estou na paz, eu estou comendo do melhor, eu estou na casa do rei. Eu sou bem-quisto, eu sou querido, eu tenho a confiança do rei para comigo. Mas ele não faz isso, sabe por quê? Porque o corpo de Neemias está lá na Pérsia, mas o seu coração e a sua mente está lá em Jerusalém, na cidade do Senhor, no templo do Senhor. Que isso quer dizer adoração. O Senhor não está sendo adorado como merece, o Senhor não está sendo adorado devidamente. E isso, irmãos, está machucando o coração de Neemias. E ele pergunta, e o seu irmão Anani fala, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, está um caos. E isso começa a apertar o coração de Neemias. Você deveria conhecer a história, alguns conhecem, eu acredito. Então Neemias se põe a chorar e a lamentar por muitos dias, e a jejuar e a orar e a buscar a Deus pela cidade da adoração, pelo templo da adoração, pela adoração ao Senhor. Ele não se vê como alguém, eu não posso fazer nada, eu vou orar daqui e que o Senhor abençoe lá. E ele começa a orar, 400 dias Neemias orando, jejuando e buscando ao Senhor. Com certeza também já fazendo alguns projetos e alguns planos do que ele pode fazer. Até que num dado momento, porque ele nunca jamais poderia entrar na presença do rei com um semblante de tristeza, abatido. Isso seria uma ofensa. Para o rei dizer, corta ali a cabeça, era pouca coisa. Ninguém poderia estar triste na presença do rei. Isso era uma ofensa. Mas ele chegou, o rei percebeu a tristeza e lhe perguntou, o que está acontecendo com você, Neemias? Que você está abatido, que você está triste. Ele disse, como não posso estar? Se a cidade dos meus ancestrais está destruída, os seus muros estão destruídos, as portas estão queimadas, está um caos naquele lugar. O rei, que já tem confiança em Neemias, ele fala, e o que você pretende fazer? Irmãos, naquele momento ali, Neemias não fala, espera só um pouquinho que eu vou orar. Ali, enquanto ele está conversando com o rei, olha, irmãos, vida de oração. Enquanto está conversando com o rei, ele já eleva o seu pensamento a Deus e fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá uma resposta para falar com o rei. E ele pede, ele faz um pedido para o rei, confiando em Deus. Na verdade, todo o livro de Neemias, todo o seu agir, o seu trabalhar, o seu esforço, sempre é, irmãos, acompanhado de oração. Neemias faz e ora, faz e ora, faz e ora, e você encontra também durante a leitura dizendo, porque o Senhor era com ele. Não foi nenhum profeta que foi lá no palácio e disse, Neemias, assim diz o Senhor, vá para Jerusalém e reconstrua. Não foi. Ele mesmo se prontificou, porque ele sabia, o meu Deus não está sendo adorado como lhe é devido, o meu Deus não está sendo aclamado como lhe é devido, eu preciso fazer algo. E aí ele recebe do rei, irmãos, autorização para ir para Jerusalém. Ele recebe cartas para que ele possa chegar lá como um governador. Ele vai levar materiais também dados pelo rei. Só que aí imagina só, irmãos, eu quero ser breve, mas imagina chegar lá. Eu disse que é cerca, se eu não estou errado, de 45 quilômetros de muro que está pura ruína. Para começar alguma coisa, ele tem que tirar esses escombros. Você começa a pensar já daí o trabalho que ele tinha.
Neemias chega naquele lugar, irmãos, as pessoas estão sem sonhos, as pessoas estão frustradas, cabisbaixas, vencidas, porque não estão vivendo aos pés do Senhor como deve. Neemias encontra um povo, irmãos, abatido, mas ele vai lá com o coração no Senhor e com a fé. Ele chama o povo para fazer esta grande obra, e ele não dispensa ninguém. Por exemplo, o que você sabe fazer? Eu sou um bom serralheiro, fica aqui que tem trabalho para você. O que você sabe fazer? Eu sou um bom marceneiro, fica aqui que tem trabalho para você. O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, não sei nem desentortar um prego. Não tem problema, fica aqui que tem trabalho para você. Você vai carregar água, você vai buscar material, você vai fazer alguma coisa. Olha o trabalho, vai vendo o trabalho. Quando ele vai começar o trabalho, tem perseguidores. O Sambalá, Tobias e Gesem, eles começam, irmãos, a fazer gracejo, a ridicularizar aquilo que Neemias está empenhado a fazer juntamente com o povo. E eles falam: olha, eles acreditam que vão amontoar essa pedra e vai colocar os muros de pé novamente. Outro diz assim: depois que eles levantarem o muro, uma raposa andando em cima do muro é suficiente para o muro cair. E davam risada, ridicularizando. Neemias chamava a atenção do povo, falava assim: não dê ouvido para o que eles estão dizendo, porque o inimigo faz isso conosco, irmãos. Ele tenta roubar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e na nossa mente. Se você me buscar, você vai me encontrar. E o inimigo fala: você pensa que vai, mas não vai não, ele não te ouve, você não merece o amor do teu Deus. Não dê ouvido ao adversário, não dê ouvido ao inimigo. E quando Neemias consegue aquecer o coração do povo, e que vê que o povo está com a mão na obra, então os inimigos aumenta mais ainda o ódio e a perseguição, e eles vão com ameaça de morte, eles querem matar os que estão no trabalho. Aí Neemias tem que fazer o que, irmãos? Tem que falar para o povo: agora vocês têm que trabalhar vigilante, vocês têm que trabalhar com uma mão na ferramenta e outra mão com uma espada. Ele coloca pessoas atrás daquele também que estão trabalhando no muro, vigiando se caso o inimigo aproximar. Como o muro era muito grande, muito distante, haviam pontos que talvez passava por algum lugar de que era mais vulnerável, o perigo poderia ser maior. Então ele distribuiu buzinas entre eles e falou assim: olha, a qualquer momento vocês trabalhando, se vocês ouvirem uma buzina tocar, solta tudo e corre para dar apoio, corre para dar ajuda. Contudo, Neemias se preocupou, irmãos. E ele teve também a dificuldade interna, porque ele contou com todo o povo de Jerusalém. Ou seja, aqueles que viviam na lavoura, os camponeses, também estavam trabalhando. Com isso, já não tinha mais as mesmas produções, a mesma lavoura, o mesmo produto. Estava faltando alimento em Jerusalém. Neemias não requereu: eu sou governador, eu quero o meu salário e eu quero mais dinheiro para poder dar de alimentar. Com o salário dele, ele alimentava aquele povo. Eles iam trabalhar, irmãos, trabalhavam, e quando iam descansar, não tiravam a roupa do trabalho, dormiam com a mesma roupa para poder levantar e estar lá de novo no trabalho. Todas estas coisas, estou falando aqui só superficialmente, mas dá para a gente ter uma ideia do empreendimento que Neemias, ele se colocou para ver a glória do Senhor novamente restaurada na cidade e no templo do Senhor. Com tudo isso, ele restaurou, conseguiu fazer, se não me engano foi 50 ou 52 dias, concluiu toda a obra. E é claro que o rei Artaxerxes não abriu mão de Neemias, porque um homem, irmãos, que fez tudo isso, com certeza é um homem especial, é um homem inteligente, é um homem de caráter. Então quando Artaxerxes liberou para ele ir para Jerusalém, o rei já falou assim: mas eu quero você de volta. E ele voltou então lá para a Pérsia. Diz alguns historiadores que ele ficou 12 anos sem ir para Jerusalém. E aí essa leitura que nós fizemos é quando ele voltou a segunda vez de Jerusalém. E o que ele vê é isso, o que nós acabamos de ler. O povo carregando peso, o povo fazendo vendas, comprando e vendendo num dia de sábado. E Neemias chama a atenção dos nobres, aqueles que deveriam estar à frente, que deveriam estar orientando o povo e mantendo aquilo que é para adoração ao Senhor, e não estavam fazendo. Como que eles se perderam? Como que eles voltaram atrás? Neemias, irmãos, não ficou espantado simplesmente pelo que estavam fazendo, mas ele ficou espantado e ficou irritado com a maneira como que tão rápido eles voltaram novamente às velhas práticas, que foi a razão deles caírem naquele tormento, naquele sofrimento todo que eles estavam. E aí Neemias fala tudo isso que ele disse. Por favor, eu quero ler mais uma vez, capítulo 13, verso 15. Olha só, é Neemias chegando e se deparando com essa situação.
Eu vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes e carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, esses aí não eram judeus, irmãos. Então talvez eles diziam assim: eu não sou judeu, eu posso vender no dia de sábado, não tem problema nenhum. Mas com isso, eles também instigavam os judeus a comprar, enganavam os judeus, e os judeus também compravam no dia de sábado. Peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Neemias chamou a atenção daquele povo. Só que tem uma coisa, irmãos, eu não estou aqui dizendo de que nós estamos pecando porque nós não estamos guardando o sábado. Não é isso. Naquele tempo o Senhor tinha dado como um estatuto para eles observarem e guardarem e santificarem o sábado. Só para nós compreendermos um pouquinho, por favor, coloca Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Irmãos, Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo que existe em 6 dias, amém? Nós conhecemos essa história, ou devemos conhecer, amém? Em 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. Uma pergunta que nós temos que fazer ao texto é: por que Deus descansou? Deus não é homem para que se cansa, e nem filho do homem para que se fadigue. Por que Deus descansou no 7º dia? O que nós temos que entender, o que o texto quer nos falar é porque ele havia concluído toda a sua obra. Não havia mais nada por fazer, tudo estava completo. E então ele descansou. E por que ele santificou? E ele disse para o povo: santifiquem, guardem o sábado. É para, irmãos, para que a gente possa ter, porque ele que é o nosso Criador, ele nos conhece. Ele sabe, irmão, dos nossos limites. Ele sabe, irmãos, que se nós não pararmos, se nós não descansarmos, se nós não refletirmos, não há quem aguente, não há quem suporte. E não somente parar e refletir, mas parar e refletir no Senhor e adorar a Ele. E é por isso que a gente tem que entender o quê? Que quando nos nossos dias, encerrando o nosso dia, nós não terminarmos tanta coisa que há por fazer, não irmos deitar com a cabeça tão cheia, sabe? Às vezes até diminuindo o horário de sono, para que possa amanhã já pegar de novo, para tentar dar conta de tanta coisa que tem para realizar. Não é isso. O que o Senhor quer é, quando encerrar o seu dia, verdadeiramente encerre. Deixa, acabou, pare, cesse e vá descansar no Senhor. Agradeça a Deus o que você fez e o que não foi feito, porque o Senhor, que Ele é que pode realizar todas as obras por completo, você vai descansar nele. Senhor, eu fiz isso, porque o Senhor é comigo. Eu não consegui fazer isto, mas eu vou descansar em paz, porque eu sei que o Senhor é o Deus que completa toda a obra, e em Ti eu vou esperar e vou confiar. E nós podemos verdadeiramente agradecer a Deus de coração e dormirmos tranquilo, para que possamos renovar as nossas forças. Uma outra forma, outro aspecto do dia de sábado, por favor, coloca Deuteronômio 5:15. Glórias a Deus. Olha o que o Senhor também passou ao povo: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Glórias a Deus. Irmãos, aquele sábado lá, ele tem um aspecto de obra completa, das nossas necessidades estarem todas entregues no Senhor e confiarmos nele. Esse sábado aí, irmãos, é um sábado de redenção, de salvação.
sabe, das nossas lutas, das nossas angústias, dos nossos cativeiros, daquilo que nos oprime. O Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos libertou. Ele disse: então vocês guardarão esse sábado. Sempre que chegar no sábado, vocês não vão continuar na lida da semana, na correria e na preocupação, mas vocês vão descansar em mim, e vocês vão me adorar, e vão me bendizer, porque vocês vão confiar de que eu posso aquilo que vocês não puderam, e que eu sou o Deus que dei livramento, que dei salvação e dei paz para todos vocês. E mais uma vez, irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós estamos pecando porque não guardamos o sábado, ou como nós consideramos que o nosso dia do Senhor é o domingo, que seja, então não devemos trabalhar no domingo, não devemos fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que olhar para o valor daquilo que o Senhor está dizendo e ensinando para nós, como o que era para eles lá, porque nós sabemos, e vocês deviam saber, de que lá no Velho Testamento é somente uma sombra para o Novo Testamento. O que o Senhor quer melhor, maior para cada um de nós, com a vinda de Jesus, que em Jesus, irmãos, nós cumprimos a lei. E como que é então nós cumprimos o sábado em Jesus? Ele nos deu esse caminho, essa orientação, e é conhecido. Mateus 11, por favor, 11, 28, eu estou partindo já para encerrar. Mateus 11, 28, por favor. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós tomarmos o jugo dele, irmãos, porque o jugo que nós temos carregado, que o mundo tem colocado sobre os nossos ombros, nós não estamos suportando. E nós já ouvimos ensinamento, uma vez eu até me lembro que o pastor Silvio falou sobre o jugo, de que ela que era uma espécie de uma canga colocada sobre 2 bois, amarrava os 2 bois e eles ficavam paralelos, os 2 bois, e eles então puxavam o arado e assim tinham mais força para fazer melhor o trabalho e mais trabalho. Essa canga, esse jugo unia os 2 bois. E quem tem experiência com bois, e eu nunca tive, eu ouvi de quem teve, ele disse que muito se fazia era pegar um boi com experiência e amarrar ele nesse jugo com outro boi novo, porque o boi novo às vezes não quer trabalhar, e até colocando o jugo nele, ele tenta se debater e sair porque ele não quer trabalhar. Mas amarrado com aquele que tem experiência, ele vai aprender. Pode levar alguns dias, algumas semanas e alguns meses, mas depois ele acaba aprendendo a trabalhar também e a puxar ao arado. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é, irmãos, nós não conseguimos por nós mesmos, mas Ele está dizendo: olha, eu ponho o meu jugo com você, eu tenho experiência, e comigo você aprende, eu ensino o caminho, eu agradei o meu Pai, eu fiz o que Ele me determinou, eu cumpri a obra que Ele me deu, eu achei agrado diante do meu Deus, e você quer? Venha andar comigo, receba, coloque o meu jugo sobre os seus ombros. E ele acrescenta: porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidade e humildade, irmãos, está em falta no mercado evangélico. Não estou falando no mundo, porque no mundo nunca teve e nunca haverá. Fala a verdade, irmãos, nós cristãos, quantas das vezes nós mesmos perdemos a paciência com coisa pouca, porque estamos nos deixando levar por toda essa turbulência do mundo. Mas não é a turbulência do mundo, é porque nós não estamos andando no jugo de Jesus. Porque quando nós aprendermos, irmãos, nós seremos a diferença. E aí é onde está a questão, irmãos: se o mundo está nas trevas, será melhor o fulgor da luz quando ela irradiar. Mas se a igreja do Senhor estiver também, irmãos, apagando, aí fica triste. Nós temos que nos refugiar em Cristo cada dia mais e buscá-lo intensamente, com verdade e com sinceridade. Eu sei, irmãos, que não é fácil, mas começa com uma oração de sinceridade: Senhor, me ajuda a ser cristão como eu nunca fui, a ser um homem de Deus, um servo do Senhor, a desejar a Tua palavra, a desejar falar contigo em oração, a me derramar aos Teus pés. Senhor, me ajuda a ser diferente neste mundo aí fora.
Me ajuda, Senhor, a sentir a sua presença não somente no ajuntamento na tua casa, mas aonde eu estiver. Irmãos, às vezes você pode estar no trabalho, caminhando na rua, você volta o seu pensamento para Deus, um versículo, um louvor, qualquer coisa que você se liga com Deus, as lágrimas correm, você sente o abraço dele, você sente o calor da sua presença. Como Jesus é maravilhoso e como Ele nos deseja, e como Ele quer, irmãos, que nós saiamos dessa superfície que nós estamos vivendo, e possamos buscar os mais profundos que Ele quer nos revelar, a intimidade, a comunhão verdadeira. E aí, irmãos, é o caminho de cada um que Deus vai dar, nos dons, nos talentos, na palavra, no louvor, na adoração, na comunhão, no partir dos pães, na oração. Deus vai usar, e cada um vai ter, irmãos, para abençoar uns aos outros, salmos, louvores, cânticos. Então não viremos mais a casa do Senhor como um refúgio, nós sairemos de casa já com a boca explodindo de adoração, adorando o nome do Senhor, desejando estar aqui com os irmãos. Eu vou compartilhar o que o Senhor fez comigo essa semana, hoje, aqui agora, e eu vou ouvir, porque eu tenho certeza que o meu irmão também vai contar os grandes feitos do Senhor na vida dele também. Irmãos, quando nós nos ajuntarmos, não vai haver aquela preocupação: meu Deus, será que o culto vai aquecer? Será que vai haver profecia? Será que vai haver batismo? Nós não vamos nos preocupar com isso. Será que vai ter alguém que vai conseguir chamar a igreja em louvor verdadeiro, de poder se derramar a Deus? Que seja sincero, irmãos. Às vezes tem cultos que a gente vai para casa e fala assim: meu Deus, que culto difícil, que culto gelado. Foi Deus ou fomos nós que não adoramos? Nem viemos já para adorar, viemos somente para buscar. O Senhor quer nos dizer, irmãos, que nós possamos viver verdadeiramente como cristãos. Eu quero fazer a última leitura, por favor, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, e estarei encerrando, amém? Peço, irmãos, que por favor, mais uma vez, preste atenção nessa leitura. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, ouça isso, saiba disso. Jesus te deseja ardentemente. Jesus te ama ardentemente. E Ele quer fazer, irmãos, obras maravilhosas e prodígios através da sua vida, através dos seus gestos, do seu falar. Oh, irmãos, se nós pudermos compreender o que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós, mais uma vez, não é pastores, não é obreiros apenas, é todo o povo de Deus. Há uma obra, irmãos, de consertar muros caídos, portas queimadas, aonde está faltando a adoração verdadeira ao nosso Deus. E o Senhor está chamando cada um de nós como Neemias. Não espere o profeta chegar e dizer assim diz o Senhor. Você sinta a necessidade e se prontifique. Não fique preso, às vezes que você pode estar numa vida boa, talvez até agradável ao Senhor, mas se coloque na brecha, aonde há uma necessidade, aonde há um necessitado. Tenha interesse pela verdadeira adoração a Deus. Ore e clame ao Senhor. Senhor, abençoa o nosso ajuntamento, aonde nós estivermos, que se cumpra na nossa vida, na nossa família, o que diz a Tua palavra. Aonde houver 2 ou 3, o Senhor esteja no meio de nós, o Senhor esteja conosco, porque se o Senhor estiver, ó Pai, eu sei que algo vai acontecer, eu sei que vidas vão ser abençoadas, eu sei que o Senhor vai usar a minha boca, eu sei que o Senhor vai usar a minha mão, eu sei que o Senhor vai usar o que o Senhor me abençoou, o que o Senhor me deu, os meus produtos, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que eu vou ser um canal de bênção. Então, Senhor, recebe-nos na Tua presença, venha ao nosso encontro, nos permita nos achegarmos ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos levante e nos capacite cada dia mais, em nome de Jesus.
Eu convido a toda a igreja a se colocar de pé. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus por sua misericórdia e a sua graça. Que nós possamos nos derramar cada dia mais aos seus pés, em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai amado e santo, em nome de Jesus, nesta tarde nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que é tudo em todos, a nossa vida, a nossa paz, a nossa verdade. O Senhor, ó Deus, é o nosso ser, é a nossa existência. Pai, tende misericórdia de cada um de nós. Permita-nos, ó Deus, sermos tocados pelo Teu Evangelho, por Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, por Tua mão poderosa, e sermos transformados a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos da estagnação, a sairmos, ó Deus, de tanto engano e mentira, que às vezes nós mesmos nos enveredamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos da turbulência, ou mesmo estando no meio dela, levantarmos os nossos olhos e clamarmos por Teu auxílio, por Tua mão poderosa, por Tua mão estendida. Venha ao nosso encontro, ó Deus, desperta-nos cada dia mais e mais, para Te adorarmos e Te bendizermos na beleza da Tua santidade. Eu Te peço, Senhor, a cada um presente aqui neste lugar, meu Deus, venha, ó Deus, com um momento de intimidade, de comunhão aos nossos corações. Dá-nos a percepção daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, o Teu chamado, os dons que o Senhor tem para conosco, os talentos que o Senhor quer distribuir, ó Deus, para com o Teu povo. Em nome de Jesus, faze-nos, ó Deus, obreiros na Tua seara, que coloquemos as nossas mãos sem distração, sem perder tempo, que em todo tempo, ó Pai, que nós estivermos nos distanciando do Senhor, que possa haver, ó Deus, um sinal de alerta no nosso íntimo, que nós possamos perceber, ó Pai, que algo está esfriando, e corremos aos Teus pés, diante da Tua face, da Tua presença, e recorrermos, ó Pai, à Tua santidade e à comunhão contigo. Eu Te peço em nome de Jesus, vivifica-nos, desperta-nos cada dia mais e mais. Levanta, Senhor, este povo forte, valoroso, de boas obras, que façam, ó Pai, e causem mudança e transformação em muitas vidas, para a glória do Teu nome. Eu Te peço, Deus querido e santo, em nome de Jesus, Te peço, crendo, e assim crendo-Te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Todos que irão, meu Pai, tocar no Teu corpo e no Teu sangue nesta tarde. Então, Senhor, usa Ele. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, igreja.